Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a Kenworth, a famosa empresa norte-americana conhecida por fazer belos e imponentes caminhões cheios e cromados. Também são famosos pela qualidade de seus produtos. Assim como a marca irmã rival Peterbilt, é uma das marcas favoritas entre os caminhoneiros norte-americanos. Mas antes de começarmos, peço para que se inscrevam no canal para dar uma força e sempre fazer conteúdos como esse. Então vambora! Em 1912, a Gerlinger Motors era fundada em Portland, no estado do Oregon, que era uma revendedora de carros e caminhões fundada pelos irmãos George e Louis. Em 1914, começaram a fazer seus próprios caminhões, que se chamavam Ger 6, que era inicial do sobrenome Gerlinger, com 6, que é 6 em inglês, por causa do motor de 6 cilindros que equipava o veículo. Em 1916, a empresa se mudou para Seattle, no estado de Washington. A empresa ficava num barracão alugado, cujo senhorio era Edgar Worthington. Mas em 1917, a empresa dos irmãos faliu e Edgar adquiriu a companhia juntamente com o sócio Frederick Kent. Mas Frederick não ficou muito tempo na companhia e seu filho Harry Kent assumiu a sociedade. Até 1922, a empresa fabricou 53 Ger 6. E em 1923, a empresa mudou o nome para Kenworth Motor Truck Company. O nome seria a junção dos sobrenomes dos dois sócios, Kent e Worthington. Com a nova companhia, eles introduziram a prática de fazer veículos personalizados de acordo com as exigências dos clientes, assim como a empresa faz até hoje. E logo a produção de seus veículos começou a crescer. Mas a Grande Depressão dos anos 30 pegou a companhia em cheio, forçando eles a procurar novas soluções. Assim, eles fazem seu primeiro veículo de bombeiros e seus primeiros ônibus. Em 1933, os veículos da marca passaram a ter a opção de motores diesel, sendo a primeira fabricante norte-americana a disponibilizar esse tipo de mecânica em caminhões. E foi a primeira empresa a fazer cabine-leito num caminhão. Em 1935, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o chamado Ato de Transporte a Motor, que especificou as categorias de veículos de carga. A partir dessas demandas, a empresa reformulou e criou novos caminhões que aposentariam Ger 6. Assim, em 1939 surge o Série 500, que também incluía os primeiros cabines avançadas da marca, e os novos modelos passaram a vir com carrocerias em alumínio. E até 1940 a companhia se recuperou da Grande Depressão. Logo que os Estados Unidos entraram para a Segunda Guerra Mundial, a empresa passou a fazer veículos militares para o exército e ajudou a companhia conterrânea de aviões Boeing na construção dos bombardeiros B-17 e B-29. Seus M1 6x6 ganharam ótima reputação como veículos de reboque e até o final da Segunda Guerra fabricaram 1930 veículos. Nessa época, a companhia era liderada por Phil Johnson, um grande executivo da Boeing que também trabalhou como presidente da Kenworth. Mas ele faleceu em 1944 e a corporação Kenworth ficou para sua esposa, e a outra parte era da viúva de Harry Kent, que havia falecido em 1937. E como ambas não tinham habilidade e nem interesse de assumir a companhia, venderam a corporação para a Pacific Car and Foundry Company em 1945. A Pacific Car era uma empresa de Seattle fundada em 1905 que era especializada na construção de vagões de trens. Nessa época, a companhia estava querendo diversificar seus negócios para veículos rodoviários, já que na Segunda Guerra haviam ganho um pouco de experiência ao produzir veículos como o lendário M4 Sherman. Em 1948, o primeiro veículo desenvolvido pela empresa no pós-guerra, já sob o comando da Pacific Car, foi o cabine avançada 500, que foi apelidado de Bullnose, ou nariz de touro em inglês. Em 1950,
a empresa começou a expandir seus negócios. Antes, seus produtos eram famosos somente na costa oeste dos Estados Unidos, mas sua fama estava expandindo pelo país e logo começou a ser comercializado em uns 30 países, incluindo o Brasil, cuja importação era feita pela Elite, que também representava Massey Harris. E ao se unir com a importadora da Studebaker chamada Organizações Mundo Novo, a corporação passa a se chamar VEMAG, ou Veículos e Máquinas Agrícolas. Mas a empresa logo passou a importar caminhões da marca sueca Scania, que ganharam muito mais popularidade no Brasil do que a Kenworth, tanto que a corporação sueca se interessou em abrir uma fábrica no país, e foi o que realmente aconteceu. Quanto a Kenworth, a VEMAG parou de importá-los no final dos anos 50, dando prioridade à Scania, que já estava construindo sua fábrica no Brasil. Voltando aos Estados Unidos, a empresa recebeu uma grande encomenda de 1.700 caminhões 853 para a corporação saudita Aramco, para transporte de grandes cargas, tanto nos Estados Unidos, onde tinham seus negócios, quanto em seu país natal. Os grandes caminhões tinham tração 6x6 e usavam 2 radiadores lado a lado para suportar as mais altas temperaturas. Em 1955, lançaram a série 800, que eram grandes caminhões basculantes fora de estrada para uso em mineração e grandes construtoras. Foi o primeiro modelo a adotar a solução de motor ao lado da cabine, que faz o caminhão ser monoposto, tendo só lugar para o motorista. Em 1955, também desenvolveram esse tipo de cabine para o Série 500 Bullnose, que foi um grande sucesso. Em 1956, surge a Série 900, que logo ficou famosa por ajudar no transporte de equipamentos para a exploração de petróleo na região de Yukon, no Canadá. No ano seguinte, pararam a produção dos ônibus e venderam seus equipamentos a Gillig Bros. Em 1958, a Pacific Car and Foundry Company compra a companhia rival Peterbilt, e dessa forma, as empresas continuavam a rivalizar clientes com suas redes de venda e assistência técnica independentes. Mas parte de seus projetos e tecnologias passaram a ser compartilhadas uma com a outra. No mesmo ano surge o 953, o modelo extra pesado com tração 6x6, designado para transportes de cargas indivisíveis e fora de estrada. Em 1961, a Kenworth modificou seus caminhões e assim nasce o lendário W900. Ele foi o primeiro redesign radical de um modelo da marca desde 1939 e passou a vir com capô basculante de série. Também lançam outra lenda, o K100, um modelo de cabine avançada. A nomenclatura dos modelos seria as iniciais de seus fundadores, sendo K para Kent e W para Worthington. Também lançaram o curioso modelo S900, um modelo de cabine semi-avançada, que era praticamente um W900 com uma frente curta. As vendas dos caminhões praticamente dobraram entre 1964 a 1966. Em 1967, o W900 foi modificado e renomeado de W900A, cuja maior modificação foi o capô maior e mais largo, e assim como ocorreu com os Peterbilt, quase todos os grandes motores a diesel disponíveis caberiam no caminhão agora. Isso despertou a imaginação maluca de motoristas ávidos por mais potência e torque. O mercado de customização de caminhões estava ganhando muita força nos Estados Unidos. Em 1968, a empresa abre uma filial em Melbourne, na Austrália, devido ao grande número de caminhões que estavam sendo vendidos por lá. Em 1972, a companhia criou 2 novos veículos, o C500 6x6, que usava a mesma cabine do W900, mas era para aplicações mais severas com chassis reforçado, e o caminhão vocacional Hustler, que era um caminhão cara chata e era produzido em conjunto com a Peterbilt. E no mesmo ano, a Pacific Car and Foundry, que queria ser do ramo de fundição de metais, renomeou a empresa como Packard. Ao comemorar os 50 anos da empresa em 1973, as vendas superaram as 10.000 unidades anuais pela primeira vez. As vendas aumentaram tanto que em 1974 a Kenworth se animou e abriu mais uma fábrica em Chillicothe, no estado de Ohio. Em 1976, para comemorar os 200 anos da independência dos Estados Unidos, aliada como parte de sua antiga e eficaz política de personalização, criou a série VIT,
que é Very Important Trucker, uma série de customização de fábrica com muitos equipamentos de conforto, tendo 50 unidades do W900 e 50 do K100, sendo que cada unidade representava um estado norte-americano. Na mesma época, apresentaram a alta cabine-leito Aerodyne, que tinha as famosas janelas Skylight, cuja cabine é tão alta que o motorista pode andar em pé dentro dela, e ele era disponível tanto nos K100 quanto nos W900. Nessa época, as mecânicas dos caminhões eram as mais variadas, com o uso de motores Cummins, a tradicional fabricante norte-americana fundada em 1919, a Detroit Diesel, que usava uma tecnologia única de ciclo de 2 tempos e supercharger, e a Caterpillar, que começou a ganhar força a partir dos anos 60, cujos motores logo conquistaram uma ótima reputação. No início dos anos 80, os modelos K100 e W900 tiveram seu design revisado e aperfeiçoado, e a maior mudança visual é a adoção de faróis quadrados no lugar dos redondos. Até essa época, a Kenworth não fez muitos produtos variados, mas sim priorizava a qualidade de construção dos modelos já existentes. Isso conquistou caminhoneiros tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Porém, a partir dos anos 80, a empresa expandiu a linha com mais modelos em outras categorias de caminhões. Em 1985, apresenta um T600, que foi um modelo moderno e aerodinâmico com capô mais inclinado e para-choques envolventes. Sua intenção era de economizar combustível e no ano seguinte lançaram o T800, que usava chassis heavy duty com um design um pouco mais tradicional, ainda que se use os elementos aerodinâmicos semelhantes ao T600. Nessa mesma época, a Packard fez uma aliança com a Volkswagen do Brasil para fabricar caminhões médios com cabine avançada, tanto para Kenworth quanto para Peterbilt, e nos Estados Unidos ganharam o nome de Mid Ranger. A versão Kenworth se chamava K220 e vinha com motor Cummins Série C. A Volks demoraria alguns anos para disponibilizar esses motores para os modelos brasileiros. Em 1988 lançam outro modelo da série T, o modelo 400, que tinha capô mais curto que os outros modelos. Em 1993, a Kenworth abre mais uma fábrica em Renton, no estado de Washington, e no ano seguinte surge o modelo médio T300, o primeiro desenvolvido pela marca que usa os atributos aerodinâmicos comuns da série T. Nessa mesma época lançam cabine Aerocab, que era a cabine Aerodyne com aerodinâmica melhorada. Nessa mesma época, a Kenworth teve planos de abrir uma fábrica no Brasil, já que a Volkswagen fornecia caminhões para a marca e não tinha nenhum modelo de grande porte na época. Além disso, outras condições favoreciam, já que o país é muito grande e a maioria da carga é transportada por caminhões. Além disso, o Brasil estava aberto às importações, então a princípio viriam na condição de montagem no sistema CKD na fábrica da Volkswagen. Eles trouxeram os modelos T800 e T600 para testes. Ambos tinham motores Cummins Série N, equipado com caixa seca Eaton Fuller e tração 6x4. Eles tinham muitos atributos, já que eram muito potentes para a época, pois ambos modelos tinham mais de 400 cavalos cada um, além da enorme cabine Aerodyne como opção. Mas, apesar de terem agradado muito aos caminhoneiros e frotistas, a Kenworth desistiu de fabricá-los no país, talvez por conta da confusão que foi o fim do grupo Auto Latina, que obrigou a Volkswagen a pagar aluguel para Ford, já que os caminhões eram fabricados na planta do Ipiranga. Sem mencionar também a recessão que as montadoras estavam sofrendo na época por causa do Plano Collor. Voltando aos Estados Unidos, em 1996 lançam o T2000, um modelo aerodinâmico de linhas arredondadas que compartilhava sua cabine com os Peterbilt. Seus faróis arredondados integrados ao para-choque eram sua maior característica. No ano 2000, os modelos médios da marca passaram a usar o DAF 45, também vendido como Leyland Roadrunner, como base. O K300 não era mais o Volks brasileiro, pois a Packard havia comprado a holandesa DAF e a inglesa Leyland e decidiu desenvolver a versão Kenworth para o mercado norte-americano e Oceania, onde foram muito bem aceitos. Com o declínio do mercado dos crachata, ou cabover como é conhecido nos Estados Unidos, o lendário K100 deixa de ser oferecido ao mercado norte-americano em 2002, porém o modelo continua a ser fabricado na Austrália.
Em 2006, a empresa lança outro modelo em comum com a DAF, o K500, que usa a cabine do DAF XF, mas com um chassi heavy duty tradicional do C500. Porém, mesmo sendo fabricado na planta de Renton, era só oferecido para exportação e nos Estados Unidos só o C500 era vendido. Em 2008, a Kenworth modernizou seus caminhões e o modelo T600 modernizado se tornou o T660. Já o Série T300 teve seu design modernizado e a linha ampliada. E os médios cabine avançada passaram a usar cabine dos DAF LF. Mais ou menos nessa mesma época, caminhões tanto da Kenworth quanto da Peterbilt passaram a ter a opção dos motores Packard. Disponíveis em cilindradas variáveis de 6.7 a 12.9 litros, foram desenvolvidos pela Cummins, mas a fabricação e comércio é exclusiva do grupo. Em 2011, o modelo T2000 é substituído pelo T700, que tem grade maior e faróis montados nos paralamas. Em 2013, surge o T680, que com o passar dos anos substituiu tanto o 660 quanto o 700. Também surge o modelo T880, que usava a cabine do T680, mas com maior capacidade de carga. Sua estética é mais tradicional, mas usa um novo conjunto óptico. Em 2018 surge o W990, cujo design polêmico divide opiniões. Parte de sua carroceria é comum com o tradicional W900, que ainda é fabricado, mas com conjunto óptico integrado aos paralamas e cabine aerocab dos modelos aerodinâmicos. Ele possui o capô mais longo já feito pela empresa. Em 2021, a Kenworth lança seus modelos elétricos, o K270e, K370e e T680e, além do modelo a hidrogênio T680 FCEV, que usa tecnologia Toyota e conseguiu andar 480 km puxando 36 toneladas de carga. Para 2022, a empresa apresentou o T680 Next Gen, com aerodinâmica melhorada e novo interior. Mesmo com uma boa gama de caminhões modernos, os modelos tradicionais da Kenworth continuam firme e forte em produção. Até há pouco tempo, o modelo 963 ainda era fabricado sob encomenda e sua origem datava do final dos anos 50 com o modelo 953. O seu substituto, o C500, foi criado há 50 anos. Ainda tem o T800, que é fabricado há 36 anos quase sem nenhuma mudança a não ser na mecânica. E ainda tem o velho e bom W900, que continua firme e forte na produção depois de seu primeiro modelo ter sido lançado há mais de 60 anos. O modelo estrelou filmes como o cultuado Agarra-me se puderes com Burt Reynolds. Apesar do Pontiac Trans Am ser mais famoso, o foco do filme está justamente em transportar uma carga com um W900. E também foi guiado pelo James Bond de Timothy Dalton no filme 007 Permissão para Matar, cujo modelo branco com adesivo preto e dourado foi oferecido pela marca como um modelo especial, que é o 007 Limited Edition. E então, pessoal, conhecem mais algum filme em que os Kenworths também foram estrelas? Espero que tenham gostado do vídeo, então deem um like e compartilhe com os fãs de caminhões norte-americanos. E eu me despeço ao ronco de um Kenworth. Até logo e fiquem com Deus!